O favoritismo é do time da casa. Sim, mas acho que justo. Bem equilibrado. Né? Praticamente é bem dizer que não tem um favorito nesse jogo, mas como o espanhol é mandante, um leve favoritismo ali. E eu acho justo, tá? Eu acho que é por aí mesmo. Vamos começar com Espanhol e Getafe, né? Getafe? Ou Getafe. Ou Getafe, eis a questão. Getafe, Getafe ou Getafe? Eu confesso que eu não sei. Eu, às vezes, até... Ao longo desse programa, eu vou falar os 3 vezes, provavelmente. Vamos falar Getafe, que é eu quero falar portuguesado. Tá bom, sexta, 4 da tarde, lá no RCDE Stadium, né? Que é a casa do Espanhol. Lá em Barcelona. Lá em Barcelona. E o Getafe que é da Espanha, né? Sim, que é da Espanha, não. Claro, é bem pertinho de Madrid. É de Madrid, né? É o clássico Real e Barça dos pobres. Não, mas salvo engano, o Getafe não é de Madrid. Eu acho que Getafe é como se fosse a grande Madrid. Isso, região metropolitana. Posso estar errado, mas tentei. Se errei, foi tentando acertar. Isso. Dito isto, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Vamos começar a falar de futebol. De fato, vamos analisar aí as duas equipes. Saber como chegam para esse confronto, né? O momento aí dos dois times. O retrospecto recente do Getafe, ele, em termos estatísticos, é até melhor, né? Mas é um time que tem 2 derrotas. Enquanto isso, o Espanhol, ele vem numa sequência invicta melhor, tá? Tabela de classificação. São 2 times ali de meio de tabela, que já não devem mais brigar por nada. O Getafe até tem chances, mas... Cara, pelo que vem apresentando e pelo que a gente observa ali, tem diferenças de elenco mesmo, só restam 7 rodadas para acabar o Campeonato Espanhol, eu acho que vai ser bem difícil, né? Ele tá ali a 9 pontos do Betis, que é o 6º colocado. Já o Espanhol, ele tá na briga contra o rebaixamento, velho. Eu acho que a missão do Espanhol, ela ainda é mais séria nessa temporada, né? Ele ainda não salvou. Ele tá ali em 15º com 35 pontos e quem é o líder da zona é o Las Palmas com 29, 6 pontos à frente da zona. Então é importante ele manter esse bom retrospecto recente, né, para conseguir escapar de vez. É isso, vamos para os confrontos, né? O Espanhol que vem de uma boa sequência, né? Fez 2-0 no Celta de Vigo, fora de casa, e 4-0 no Rayo Vallecano, né? E foi um jogo que o Rayo Vallecano finalizou, sei lá, 20 vezes e o Espanhol finalizou 5 vezes. Aí você pode dizer, mas jogos fáceis, né? Pô, em casa ele empatou com o Atlético de Madrid, que é ok, é um bom resultado. O Rayo Vallecano tá brigando por vaga em competição europeia, também, né? Tá bem melhor do que o Espanhol na temporada, né? 3 jogos seguidos sem perder do Espanhol, tá? E dentro de casa é ainda melhor. Salvo engano, são 9 jogos consecutivos sem perder como mandante. É bem verdade que como mandante ele empata muito, tá? Ó, ele empatou com o Atlético de Madrid, empatou com o Girona, empatou com o Atlético Bilbao, venceu o Real Madrid, tá? Venceu o Real Madrid atuando em seus domínios. Venceu o Valladolid, empatou com o Leganés. Sabe engano, são 9 jogos sem perder em casa, só que são 6 empates e 3 derrotas. É algo meio que por aí, tá? Posso ter me enganado. Empatou com o Valência ali também, empatou com o Osasuna. É isso mesmo que eu falei então, tá? É um time que dentro de casa é muito difícil ser batido. E outro ponto, a média de gols da La Liga normalmente é bem baixa, né? A gente observa isso aí como tendência bem alta. E o Getafe, Fábio, como chega? Vem de derrota em casa, né? Pro Las Palmas, time da zona de rebaixamento, 3-1. Aí fez 4-0 no Valladolid, que também, que é a lanterna, né? Tá lá embaixo. Aí perdeu do Villarreal em casa, 2-1. Aí venceu o Osasuna fora, 2-1. Ganhou do Atlético de Madrid, hein? Grande vitória. Grande vitória. E aí perdeu do Leganés fora, 1-0. Também time da zona, né? Ele perdeu recentemente para 2 times que estão dentro da zona de rebaixamento. Perdeu para o Betis também, 2-1. E venceu o Girona 2-1 fora de casa. Pois é, até tem umas vitórias interessantes, mas perdeu mais do que ganhou nesse recorte recente. Os últimos 7 jogos ele perde 4 e empata 3. Eu acredito que o momento do Espanhol ele é um pouquinho melhor, né? E eu acho que o Getafe já tá entrando meio naquela fase ali de, não briga mais por nada. Nem chega lá em cima, nem chega lá embaixo, vai ser meio de tabela. O Espanhol ainda tem pelo que brigar. Eu enxergaria esse confronto dessa forma. Momento Bet Nacional na tela, vamos lá, porque o favoritismo é do time da casa. Sim, mas acho que justo. Bem equilibrado, né? Praticamente é bem dizer que, não tem um favorito nesse jogo, mas como o Espanhol é mandante, um leve favoritismo ali. E eu acho justo, tá? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é um jogo que, assim, o momento do Espanhol pesa muito, é um time difícil de ser batido, sobretudo dentro de casa, e iremos nos apegar a isso, né? Seguinte, jogo de poucos gols é uma tendência. Quando a gente observa que o mais de 1.5 ele paga 1,61, é porque a tendência de poucos gols é muito alta, tá? Inclusive, pela odd, pelo custo-benefício, essa opção pode ser interessante. Mas eu tenho meu pezinho atrás, porque o Espanhol dentro de casa, a média de gols ela é muito baixa, tá? Nos últimos 8 jogos de Espanhol em casa, não saiu 3 gols em nenhum... saiu no máximo 3 gols em todos. Então, assim, eu vou me apegar a isso e ao fato do Espanhol ser difícil de ser batido. Então, a dica do tipster para esse confronto é dupla hipótese do Espanhol, combinado com menos de 3,5 gols no jogo. Aqui a gente já tem aquela oddzinha de 1,5, que a gente considera meio que o mínimo do aceitável, e eu acho que é muito difícil da Red. Essa opção bateu nos últimos 8 jogos de Espanhol em casa. E eu acredito que a tônica para esse confronto é por aí. Muito bem, então 50 aí, nosso criar aposta, dupla hipótese do Espanhol e o menos de 3,5 gols no jogo. Temos ali 1-1, né? 2-1, 2-0, 3-0 para o Espanhol. Basta o Espanhol manter a boa fase aí recente.
pra gente ter o green na nossa aposta. Perfeito.